Mas, Ana Paula, conta brevemente para a gente, para quem ainda não conhece, esse ramo específico da biomimética com a qual você trabalha, que foca mais na parte de comportamento, né, e organizacional. Sim, realmente a parte que eu trabalho mais já é, digamos, um setor de especialização dentro da biomimética. Então, a biomimética tem a ver com esta ligação profunda e genética do homem com a natureza, a que chamamos biofilia. E tem a ver com bio-vida, não é? Do grego, e mimesis, imitação. Portanto, aqui temos logo esta relação profunda e natural do ser humano com a natureza. Mas no meu caso específico, eu parto realmente da biomimética para aplicar ao comportamento e, em particular, à liderança. Portanto, é essa área, é a liderança biomimética. Perfeito. Então, é essa liderança que, no fundo, ela procura olhar a natureza, mas do ponto de vista estratégico. Perfeito. Ela procura encontrar soluções simples para problemas complexos, de certa forma inspirando-se, com insights, Perfeito. com alguns exemplos na natureza. Comenta um pouco, assim, o que você está vendo de desafios de negócio com essa aceleração tecnológica que a gente está vivendo? Olha, eu acho que nosso grande desafio hoje dentro das lideranças, principalmente ligado à tecnologia, é que a gente esqueceu que a tecnologia é meio, a tecnologia não é fim. E quando a gente esquece que a tecnologia é o nosso meio para a transformação, para criar pontes com pessoas, a gente tem várias consequências, né? Então, alguns mitos que são criados, como por exemplo agora da inteligência artificial, eu vou perder meu emprego, o chat GPT vai me substituir, quando na verdade a gente sabe que existem ferramentas que já substituíram várias atividades. E aí trazendo esse contexto que a gente está falando, né? Não há muito tempo, tinha 13, 14 anos, qual era a capacidade técnica que eu precisava ter para ter meu primeiro emprego? Fazer um curso de datilografia. E era um investimento caríssimo. Eu tô falando de o quê? 20, 30 anos atrás. Hoje meu filho tá falando de curso de robótica na escola dele. E quem disse que realmente vai ser perene para ele arranjar o primeiro emprego, como datilografia para mim não é o mais. Então, quando a gente começa a entender os desafios da liderança, em tentar quebrar esses mitos, principalmente com a evolução da tecnologia, a gente começa a entender que a tecnologia pode ser um aliado. E tecnologia não só envolvendo tech, mas tecnologia envolvendo pessoas, estratégias, a conexão realmente que a gente pode apresentar como natureza, porque no final nós estamos falando sobre pessoas. Sim. Né? E ser líder é um desafio constante, porque também somos pessoas. Principalmente se você está numa média e alta liderança, né? A gente tem muitos alunos que estão nesse começo ali de coordenação, supervisão, gerência, então você tem ali um C-level que de repente está focado em alguns números, você tem que trazer inovação ligada a alguma tecnologia, e você tem equipe de pessoas que têm necessidades básicas ainda que não foram nutridas, inclusive dentro da empresa. Então, eu acho que a gente começar a entender tecnologia como meio é uma forma da gente começar a transformar esses gaps que a gente tem hoje, principalmente que estão trazendo consequências como burnout, outras doenças aí que nós estamos vendo, principalmente na média liderança. Bom, Ana Paula, o que nos diz a natureza com relação a isso? Por um lado, a natureza diz-nos que o fim é a vida. É? E, portanto, tudo o que nós podemos observar na natureza é para preservar a vida, para preservar a evolução, a adaptação para a vida, não é? Evoluir para sobreviver, de certa forma. E, por outro lado, tornar isso uma rotina, não é? Tudo na natureza, todo minuto, toda a hora, está em interação e em mudança. O jardim que eu olho agora não é o mesmo jardim que eu vou olhar daqui por uma hora. Ele tem mudanças. Então, nós somos seres vivos. Fazemos parte integrante de todo este ecossistema, tal como as empresas, são organismos vivos, sistémicos, e então não fugimos a esta regra. Precisamos de estar em permanente reskilling. Não é? Inclusive, você andou escrevendo sobre isso, né, Vivi? Então,
conta um pouco, assim, o que você está vendo, o que a gente está falhando, né, em termos de revolução ali de liderança, olhando aqui para essa década dos 2020, 2030, coisas que a gente achou que já tinha resolvido, ou que... Tá aqui, brincando. São os famosos washing, né? A Marinha está comentando sobre uma coluna que eu escrevi, que basicamente nós normalizamos os washings. Normalizamos washings em todos os níveis, incluindo e principalmente nos níveis de liderança, dentro de um comportamento que a gente esquece, né? Então, são vários, colocando o termo aí, para quem não conhece, está em casa, não conhece o termo washing. O washing é uma continuação de todas as boas práticas que a gente coloca e faz por fazer. Né? Tem um ditado mais antigo que se falava muito aqui no Brasil, Ana, não sei se fala em Portugal, mas para inglês ver. Sim, né? igual. Então era o que a gente falava que é para inglês ver, que hoje a gente mudou, que não é mais o inglês, é para auditoria ver, ou é para o nosso cliente ver. Então a gente para o investidor ver. E aí a gente começa a deturpar boas práticas que, se são colocadas dentro da empresa de maneira super proativa, a gente justamente apoia um ponto que a Ana trouxe aqui sobre o líder ético, íntegro e com honestidade. Sim. Então, nós temos diversos washings aí. Nós temos os mais famosos, né? O green wash, aquele cara que monta ali no escritório dele um monte de lixeira colorida e fala que é eco-friendly, porque ele super recicla o termo. O diversity washing, eu até tenho uma mulher na liderança, eu até tenho uma pessoa negra que é meu supervisor, eu até tenho uma pessoa com deficiência, então a gente usa diversity de forma de token, né? Eu até tenho e é ele que serve para representar todos os termos de diversidade e inclusão o ano inteiro, né? Mais ou menos isso. O grande problema de ter normalizado os washings hoje é que nós estamos perpetuando de maneira muito mais refinada problemas que a gente já tinha de liderança e de gestão, que está ligada única e exclusivamente com a cultura corporativa de uma empresa. E aí é que mora o perigo, literalmente. E falando num viés aqui de risco mesmo. Se a gente normaliza o que não é para ser normalizado, automaticamente nós estamos dando um aval dentro da cultura corporativa para que as pessoas continuem normalizando isso. Só esquecemos que quem cria essa geração somos nós. Pequeno detalhe. É um pequeno detalhe. Então, a gente ouve muito desses líderes premiados que têm essa visão e não têm a visão holística das coisas, vamos colocar assim, eles falando o seguinte: não, mas a nova geração é muito mais inclusiva, a nova geração é muito mais visionária, a nova geração preserva a natureza. Se você não tem como passar esses valores para essa nova geração, ela não vai ter isso. Não é no colégio que vão incentivar só isso. Então, quando a gente traz esse ponto que a Ana trouxe, muito bacana, de incentivar os alunos a atuar, é justamente a nova liderança está aqui na FIAP. A gente está falando da principal faculdade de tecnologia, que vai demandar líderes que vão ter visão holística, não da tecnologia mesmo como meio, mas na transformação social. A gente sabe que a tecnologia está no coração ali da transformação social. E esses líderes que estão nas nossas aulas hoje, eles precisam ter um pensamento de uma liderança inclusiva, uma liderança diversa, uma liderança com vivência. E quando eu estou falando de diversidade, eu estou falando só de diversidade e inclusão, não de vivência, sabe? Líderes não são líderes inspiracionais somente, mas são líderes que entendem que, por exemplo, qual é o impacto de uma nova tecnologia que eu vou excluir, por exemplo, pessoas com deficiência auditiva? Por exemplo, voltando a este campo da educação e das novas gerações, repara, se há jovens que nascem no campo e que estão em meios rurais, que estão em contacto com a natureza e que de certa forma são influenciados de alguma forma por esse meio, há outros que nascem nas cidades super urbanas, estamos aqui, cosmopolitas, se calhar poucas vezes vão a um parque e quando vão para descansar um pouco e usufruir de alguma tranquilidade, o que já é ótimo, mas nunca com um pensamento estratégico ou de inspiração. Ana, você quer trazer um último caso, que a gente está se aproximando do final, então se você quiser trazer um último caso, não sei se as abelhas... Sim, por exemplo... Posso te dizer que uma das universidades que mais desenvolve a liderança biomimética é Cal Poly
na Califórnia. Eles têm uma rotina de formação nesta área. E o semestre é passado fora da sala de aula. O semestre, as aulas são passadas em parques variadíssimos, com projetos a desenvolver, de estratégias de formação, mas sempre integrados no meio natural, portanto, nessa aproximação. E aí eles vão encontrar N exemplos de animais, de plantas, de seres vivos que eles já vão olhar, não só com o mimetismo da imitação, mas não, retirar conhecimento estratégico para aplicarem. E aproximar, na realidade, esses jovens, esses líderes em formação do meio natural, para estimular também na prática o respeito por esse meio. E depois muitos exemplos, falaste nas abelhas, podemos falar em 1001 coisas, mas falemos das abelhas. As abelhas realmente, elas são até muito citadas por variadíssimos aspectos. Realmente observar uma colmeia, pegar e ter uma colmeia na escola, na faculdade e observar como se desenvolve, como é todo aquele mecanismo. Por exemplo, a hierarquia e distribuição das funções. As abelhas são consideradas seres sociais e heteromórficos. Porquê? Porque a sua morfologia adequa-se às funções de cada um, sendo que os genes, eles são iguais. O que vai diferenciar, por exemplo, a abelha rainha das abelhas operárias ou dos zangões são fatores curiosos, externos aparentemente. Um deles, claramente externo, que é a alimentação. A abelha rainha alimenta-se exclusivamente toda a vida de geleia real. E é essa alimentação, isto era para outras sessões, essa alimentação permite-lhe desenvolver determinadas características morfológicas de comando, de direção, por exemplo, de inclusivamente inibição de comportamentos nas abelhas operárias. Complexo. Através de uma diferenciação da alimentação e também do espaço da ovulação. Ou seja, os favos, digamos, que são destinados às abelhas rainhas são maiores do que os outros. Mas o conteúdo, digamos assim, para ser simples, para quem nos está a ver, o que lá é colocado é igual. Mas o espaço é maior. Porque aquele vai ser o espaço decidido, é o compartimento, o departamento para a abelha rainha, ok? E a alimentação vai ser diferente. As outras comem uma grande mistura, quer os zangões, quer as operárias. Estão perfeitamente hierarquizadas as funções e organizadas. Okay? Uma abelha rainha só para a colmeia, quando cerca de 400 zangões e uns milhares de abelhas operárias para uma colmeia. E quando alguma ameaça é sentida, vai haver uma prospecção de espaços interessantes para uma nova colmeia, para enfrentar os perigos que estão a ser ameaçados. E então é curioso que a abelha rainha faz a prospecção e começa a chamar progressivamente uma ou outra, por aí fora. E não é só a abelha que tem este comportamento na natureza, outros animais com o mesmo comportamento. E depois só quando reúne um grupo, à volta de 15, que, digamos, confirmam. Portanto, há uma equipa liderada pela abelha rainha que vai confirmar a escolha estratégica do novo local. Aí, quando há esta confirmação por esta equipa, a colmeia muda toda, de uma só vez. Portanto, por exemplo, isto que ensinamentos nos traz para dentro de uma empresa, para dentro da nossa equipa, para dentro do nosso trabalho, não é? Mas há estes, há as formigas, há os castores, há o polvo, há imensos exemplos que nos podem ajudar a desenvolver estratégias mais criativas e muito simples de organização
sobre isso. E, Vivi, não me mata, mas eu passo a palavra para você para considerações finais e aí eventuais recados que você queira dar para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo. Eu vou aproveitar essa aula que a Ana deu para a gente aqui agora e tirar as minhas lições, compartilhar as lições que eu tive agora. Primeiro, tenha mulheres na liderança das suas empresas. Percebam a sensibilidade que a gente tem. Segundo, otimizem e valorizem a equipe que vocês têm. Principalmente nesse processo de reconhecimento, de entrega, de comprometimento. Então, não é o resultado da rainha, é o resultado da equipe. E brinquem. Brinquem, tornem a felicidade parte do seu dia a dia para você ter os melhores ao plural, gente. Méis. Não faço ideia. O melhor produto do produto. Isso. O melhor produto da colmeia. Professores também erram. Justamente porque a gente precisa entender e aprender agora com as abelhas a possibilidade que a gente está falando da liderança nata, da liderança pura, da liderança que não precisa de cargos nem de títulos importados como C-Level ou todos os outros que a gente tem, para a gente mudar a humanidade como ela muda ali a colmeia dela. E recados finais, gente. Vai lá, aproveitem o curso de vocês da FIAP.